No Rio de Janeiro, o nascer do sol é uma das coisas mais lindas que já vi na vida. Segundo o meu ponto de vista, as curvas dessas montanhas expressam um verdadeiro cartão postal desenhado por Deus. Não por acaso que as areias da praia de Copacabana vivem lotadas de banhistas todos os dias. Com boa quantidade de calor na maior parte do tempo, é notável que para os cariocas o sol e o mar sejam seus maiores privilégios. A sensação que eu tenho é de que aqui nesta cidade o feriado foi prolongado para um ano inteiro. Mudando um pouco de assunto, essa é minha casa. Este mural aqui na parede é de uma pessoa muito importante, como um pai para mim, só que vestido em roupas de avô. Esse sou eu e meu avô, após o almoço numa tarde. Estes, meu irmão e meu avô. Meu irmão, minha mãe e meu avô. Ela beijando meu avô. Meu avô, homem humilde e gentil, que após o desenrolar da terceira geração, viu bisnetos nascerem. Ele sempre foi muito feliz. Quando da noite para o dia, no Rio de Janeiro, algo muito estranho estava prestes a acontecer. As pessoas não tinham qualquer noção, sendo difícil prever. Os cariocas, em seu vai e vem pela cidade, não conheciam limites de espaço. Tal ameaça invisível provocou um alerta total, que fez o ser humano retornar ao Neandertal. Agora, vem tentando reaprender com medo, mesmo em toda a segurança de suas casas. Algo abalou completamente o ritmo da cidade, e hoje só o Redentor pode consolar as milhares de famílias assoladas. Help me through the day. Help me through the night. Darling, your sweet loving will make everything alright. Help me through tomorrow. When stormy weather comes, and make me realize that you my woman. I can see so much pain deep inside your eyes. I know someone has hurt you. Some man has made you cry. Baby, don't confuse me. Just try to understand and make me realize that you my woman.
Então, resolvi me aprofundar no assunto. Comecei me perguntando sobre o que é a Covid-19, essa doença infecciosa, desconhecida e ainda sem cura, causadora de uma pandemia que teria levado meu avô à morte em 3 dias. Trata-se de um coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2. Ele age intervindo diretamente nas funções biológicas do corpo humano. Uma célula infectada passa a trabalhar copiando o vírus de forma acelerada, contaminando outras células que intensificam sua potência viral, causando sérias complicações ao sistema imunológico, levando facilmente as pessoas à morte. É um vírus altamente transmissível, que viaja através das gotículas de saliva expelidas pelo doente enquanto fala. Estas penetram o corpo pelos olhos, nariz ou boca e se espalham rapidamente na corrente sanguínea, podendo alcançar órgãos vitais. Apresenta em até 14 dias os primeiros sintomas o infectado. O principal órgão atingido é o pulmão, que tenta se proteger com anticorpos, provocando assim uma reação de combate ineficaz contra o vírus. Na evolução da doença, a principal causa da morte é a insuficiência respiratória aguda grave. Os sintomas mais comuns são falta de ar, febre e tosse seca. Neurocientistas afirmam que a infecção pode afetar o funcionamento do cérebro a longo prazo, provocando desorientação, confusão mental, perda de memória e agitação, favorecendo o desenvolvimento de Alzheimer, Parkinson e outros distúrbios neurológicos. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. A pandemia de Covid-19 impactou o mundo, tendo atingido mais de 200 países que foram obrigados a tomar uma série de medidas para controlar a doença. Os sistemas de saúde foram os mais afetados, chegando a ponto de não haverem leitos suficientes com respiradores mecânicos para pacientes mais graves. A economia mundial foi drasticamente abalada, bem como o comércio e as indústrias, que foram obrigados a interromper suas atividades por tempo indeterminado. Em Bérgamo, na região norte, são tantos corpos que o crematório e os cemitérios não dão mais conta. 15 caminhões do Exército tiveram que buscar os caixões e levar para cidades vizinhas. O controle da doença é a principal meta de cada país a partir do primeiro caso confirmado. Países como Itália, Inglaterra e França são modelos de combate ao coronavírus no continente europeu, sendo bases para países americanos como Estados Unidos, Brasil e Peru, que, tendo sido afetados posteriormente, podem seguir iniciativas mais eficazes no controle da doença. E os ministros deram uma aula aos brasileiros de como não usar uma máscara. O presidente começou falando com a proteção. Em seguida, decidiu tirar a máscara para falar, várias vezes. Próxima pergunta. A cada fala, ele mexia de forma diferente. Deixou pendurada em uma das orelhas, jogou em cima da mesa, colocou as mãos na frente da proteção para ajustá-la ao nariz e chegou até a apoiar a mão no queixo com a máscara. Enquanto a pandemia de Covid-19 avança velozmente, assolando toda a Europa,
No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro faz pronunciamentos conflitantes, dividindo opiniões sobre o isolamento social e incentivando os brasileiros a não respeitarem medidas sugeridas pela Organização Mundial da Saúde e adotadas pelo Ministério da Saúde. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores, que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida.
amada Brasil. Nesta sexta-feira, dia 29 de maio, o Ministério da Saúde registrou 1.124 mortes em 24 horas e já chega a quase 28 mil óbitos desde o início da pandemia. De ontem para hoje foram contabilizados 26.928 casos. Isso eleva o total do país para mais de 465 mil pessoas infectadas. Já são quase 190 mil recuperados. A origem da contaminação e epicentro da pandemia é a cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, na China, onde foram diagnosticadas as primeiras pessoas com o coronavírus. A partir de um mercado de animais, alguém infectado transmitiu rapidamente para outras pessoas. Papo figurado aqui, ó, assadinho na hora. O pessoal come muito frango aqui. Aqui é outra iguaria. Isso aqui é o intestino do porco. Nas feiras, mas rapaz, é fila, é uma coisa inacreditável. Intestino de porco. Tripa. Tripa também, uma coisa... Tripa. Sopa de morcego. Esse é um dos pratos mais bizarros que eu já vi. Em Guam, eles servem morcegos como prato de entrada em quase todos os restaurantes. Mas é claro que não é aqueles morcegos que sugam sangue, e sim morcegos que comem fruta. Mas mesmo assim não deixa de ser bizarro, né? Se você ainda não está assustado, ouve só isso. O morcego fica horas e horas mergulhado em uma mistura de leite de coco, sal e alguns vegetais. E a pessoa tem que comer o morcego inteiro, com pelo e tudo. Sopa de cobra. Servida principalmente nos dias frios de inverno, a sopa de cobra é um prato levemente azedo e bastante apreciado no país. As cobras são consideradas muito saudáveis pela medicina chinesa e é usado como remédio para várias coisas, além do seu cozimento ser fácil e parecido com outras carnes. O difícil mesmo deve ser na hora de guardar o réptil, né? E é isso mesmo que você ouviu, família. A sopa é geralmente feita com cobra fresca e para isso os restaurantes costumam guardá-las vivas em caixas de madeira. Dizem que se você quiser pode até dar uma escolhida na cobra que vai estar ali boiando na sua sopa. Os apreciadores de queijos não se arriscam comendo esse aí. Inclusive, o caso marzo é proibido em muitos lugares do mundo, já que as larvas podem causar diversas doenças, como infecções intestinais e muitas reações alérgicas. Ai cara, imagina que tem gente que passa isso no pão e come como um lanchinho da tarde. Cê tá louco. É um país de cultura milenar, comerciante de diversos animais exóticos e culturalmente comestíveis. Há vários episódios que envolvem a contaminação provocada por empresários comerciantes, inclusive condenados à morte, por injetarem substâncias ilegais e altamente prejudiciais à saúde, em carnes que foram posteriormente comercializadas no país. Neste caso, pensa-se que se trata de uma doença infecciosa, naturalmente transmitida para os seres humanos, através do consumo de pangolins e morcegos portadores do coronavírus. Com a facilidade de transmissão entre as pessoas e após uma contaminação concentrada da cidade local, a doença foi rapidamente identificada em outras cidades, estados e em menos de 5 meses infectou outros países ao redor do mundo. Tendo chegado ao Brasil através de uma mulher vindo de uma viagem à Itália, acaba por contaminar sua empregada doméstica, que veio a óbito dias depois, espalhando assim o coronavírus no Brasil a partir deste ocorrido. A Bíblia reúne em seu Antigo Testamento uma coletânea de textos históricos e filosóficos que relatam o episódio da libertação escravista, na qual Israel esteve submetido ao Egito há pelo menos 3.000 anos.
Trata-se de um texto escrito no capítulo 11 de Levítico, na qual Moisés e Arão, inspirados por Deus, instruem descendentes de Israel sobre costumes alimentícios e certos cuidados com doenças infecciosas que hoje podemos citar como coronavírus. Os profetas fazem uma relação direta do consumo de alguns animais específicos com a transmissão de doenças infecciosas aos seres humanos. São animais considerados impuros e impróprios para o consumo, por transmitirem vírus. Porém, caso fossem infectados, este texto é um alerta descritivo que recomenda às pessoas certos procedimentos, como os adotados atualmente na luta contra o coronavírus. As doenças infecciosas têm sua trajetória histórica, deixando em escalas pandêmicas mais agressivas um rastro de morte que, com o passar do tempo, é narrado e descrito pela humanidade. A primeira pandemia violenta registrada a partir do século XVIII foi em 1816, um surto de cólera que provocou diarreia infecciosa grave, causada por ingestão de água e alimentos contaminados em regiões insalubres, com esgoto a céu aberto e falta de saneamento básico. A doença desidrata o corpo humano, tornando-o irreconhecível, e o moribundo fica sob efeito letárgico à medida que rapidamente chega ao drástico episódio de um coma fatal. Esta pandemia foi comparada à peste negra que assolou a Europa durante a Idade Média. Na sequência, houve a pandemia de 1830, iniciada na China, que se espalhou pela Europa e alcançou a América do Norte rapidamente. Outra pandemia ocorreu em 1889, na Rússia, causada por um subtipo H2N2 do vírus influenza A. Se espalhou rapidamente, atingindo a Índia, o continente americano e a Austrália. No século XIX, junto com o fim da Primeira Guerra Mundial, houve um surto pandêmico conhecido como gripe espanhola, identificada como um tipo de vírus influenza A, H1N1. Foi uma das maiores e mais devastadoras pandemias da história, tendo sido extensivamente comentada como causa das 700 mil pessoas que morreram naquele período. Este mesmo vírus fatal ressurge em mutações por diversas vezes durante os próximos séculos e tem potencial de causar uma grande pandemia a qualquer momento. No século XX, a pandemia de gripe asiática, causada pela mutação do vírus influenza A, H2N2, foi identificada em 1957 na China, tendo alcançado os Estados Unidos em menos de 4 meses. Levou milhares à morte até o ano seguinte. Passados apenas 10 anos do fim da gripe asiática, uma nova viralização pandêmica surge em 1968, denominada gripe de Hong Kong, causada por uma mutação do vírus influenza A, H1N3, de origem também na China. O surto se espalhou para a cidade de Hong Kong e, em seguida, rapidamente atingiu o continente americano e africano. Essa variante do influenza vírus tem relação direta com o influenza A subtipo H9N2, que foi um alerta ao fim do século XX, identificado em crianças japonesas a partir do ano de 1997. Desta série de algumas pandemias graves que ocorreram na história, já nas 2 primeiras décadas do século XXI, ocorreram 4 episódios de quadros pandêmicos que deixaram a OMS em alerta para possíveis pandemias que poderiam surgir nas próximas décadas. Em 2002, na China, surgiu o primeiro caso de síndrome respiratória aguda grave, SARS, que matou quase 1.000 pessoas no mundo e alertou quanto à futura possibilidade de pandemias relacionadas a SARS. Em 2004, houve um surto de gripe aviária
causada pelo vírus influenza A, H5N5. Já muito conhecido na história das pandemias. Ele atinge aves que transmitem o vírus para seres humanos. É quase impossível impedir o avanço de uma pandemia, caso este vírus não seja controlado em um mês. Essa doença infecciosa trouxe sérios problemas para a economia mundial, inclusive para a economia brasileira, que é um grande consumidor de frangos exportados da China. Logo em seguida, no ano de 2009, ocorreu o surgimento de uma mutação do vírus influenza A H1N1 em porcos, conhecida como a gripe suína. Posteriormente, a OMS mudou o nome para gripe A, a fim de não afetar o comércio de carne suína. A OMS anunciou um novo alerta sobre grande potencial deste vírus causar uma nova pandemia. Desde domingo, nenhum novo caso de gripe foi confirmado aqui no Brasil. São, portanto, 8 pessoas com doença. Mas o número de casos considerados suspeitos aumentou de ontem para hoje. Eram 22, agora são 32. E outras 29 pessoas são monitoradas. Um paciente que veio do México e que foi o primeiro a transmitir o novo vírus em território brasileiro deve ter alta amanhã. O jovem de 21 anos, que mora no Rio de Janeiro, disse hoje por telefone que esta gripe não foi a mais forte que ele já teve. Não senti nenhum sintoma muito forte, meus sintomas foram febre, minha febre chegou no máximo a 38, foi 37,8 mais ou menos. Tive um pouquinho de tosse só e nariz entupido. Não tive dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, nada disso. Estou me sentindo muito bem, não tenho mais sintoma nenhum de nada. Após apenas 8 anos de identificação da SARS pela primeira vez, em 2012, ela ressurge na Arábia Saudita e em países próximos, sendo chamada de Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS-CoV, uma nova variante do coronavírus, que inclusive ainda não tem cura. No final do ano de 2019, a SARS ressurge e assola a humanidade. Denominada coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, SARS-CoV-2, é uma nova mutação do coronavírus SARS-CoV, que foi identificado na China em 2002. Esta pandemia já é considerada a maior crise que o planeta presenciou depois da Segunda Guerra Mundial. Em apenas 6 meses de pandemia, são mais de 11 milhões infectados no mundo, 450 mil mortes, e o novo coronavírus está presente em mais de 200 países, tendo provocado um forte impacto na economia global, devido à paralisação em quarentena, como prevenção mais eficaz contra a propagação da doença. A consequência desta paralisação global leva o ser humano a refletir sobre valores que eram quase imperceptíveis. Passavam desapercebidos por muitos, em um funcionamento de mundo considerado como normal. Porém, com estes valores descartados, o ser humano torna a si mesmo um vírus, que ataca a natureza do planeta Terra. Podemos chamar de Síndrome Respiratória Planetária Grave, SPRS-1. Este ataque agressivo aos animais e plantas, que são a sua própria natureza, é um comportamento violento e drasticamente sem precedentes. Por outro lado, o homem agride o outro com a miséria político-econômica estabelecida nos sistemas governamentais, a fome e a desigualdade social. Eu sou a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Eu mando chuva quando vocês precisam. Eu mantenho seu clima estável.
Em minhas florestas, existem plantas que curam suas doenças. Muitas delas vocês ainda nem descobriram. Mas vocês estão tirando tudo de mim. A cada segundo vocês cortam uma das minhas árvores. Enchem de sujeira os meus rios. Colocam fogo em mim. E eu não posso mais proteger as pessoas que vivem aqui. Quanto mais vocês tiram, menos eu tenho para oferecer. Menos água, menos curas, menos oxigênio. Se eu morrer, vocês também morrem. Mas eu crescerei de novo. Olhem para cima, aqui estou eu. Eu sou o céu. Eu sou um cobertor que protege e aquece, envolvendo todo mundo na terra. Eu posso trazer nuvens, chuva e vento. Eu posso ser uma tempestade. Sem mim, vocês derreteriam. Todos os dias eu sou o ar que vocês respiram e mesmo assim vocês têm me deixado doente. Eu estou congestionado, poluído. Vejam, eu sou mais delicado do que vocês pensam. Eu demorei milhões de anos para acertar direitinho a mistura perfeita de gases, temperatura e clima que vocês desfrutam. Mas agora seus carros, suas fábricas e toda essa sujeira me levaram além do limite. E vocês ainda se perguntam por que as minhas tempestades estão mais intensas e mais frequentes. Eu me tornei imprevisível. Menos chuvas aqui, muito mais chuva lá, verões mais quentes, invernos mais frios. Eu não consigo mais nem controlar a mim mesmo. Chega de falar de mim. Eu vou continuar mostrando as minhas mudanças pelo restante de seus dias. Mas ao final, eu vou ficar bem. Me deem alguns milhares de anos. Eu já resisti a outros traumas antes. Não é comigo que eu estou preocupado. Olhem para cima. Eu sou o gelo. Eu me movo devagar. Eu mantenho o clima do planeta ameno. Bom, eu o mantinha ameno. Mas vocês, humanos, continuam aquecendo o planeta. Eu tento avisá-los. Eu envio pedaços de mim que cruzam o oceano. E vocês não fazem nada. Eu aumento o nível do mar. E vocês não fazem nada. Passaram-se décadas até que vocês percebessem. Talvez eu não seja tão devagar assim. Eu sou o oceano. Eu sou água. Eu sou a maior parte desse planeta. Eu o moldei. Cada riacho, cada nuvem, cada gota de chuva. Tudo volta para mim. De uma forma ou de outra, todos os seres vivos precisam de mim. Eu sou a origem. Eu sou onde tudo começou. Os humanos não são melhores que as outras coisas. Eu não devo nada a eles. Eu dou, eles tiram. Mas eu sempre posso pegar de volta. E sempre foi assim. Esse planeta não é deles. Nunca foi. Nunca será. Mas os humanos, eles tiram mais do que precisam. Eles me envenenam e aí esperam que eu os alimente. Bem, não é assim que funciona. Se os humanos querem continuar existindo junto à natureza, comigo e a partir de mim,
Eu sugiro que ouçam atentamente. Eu só vou dizer uma única vez. Se a saúde da natureza não for conservada, os humanos não irão sobreviver. Simples assim. Para mim não faz diferença, com ou sem humanos. Eu sou o oceano. Eu já cobri esse planeta inteiro uma vez. Eu posso cobri-lo novamente. É tudo o que eu tenho a dizer. Eu sou a montanha. Eu sou o mais antigo templo da natureza. Minhas nascentes e riachos fornecem a água que vocês bebem. Minhas florestas, sua madeira e seu ar puro. Daqui de cima eu vejo como vocês têm tratado esse planeta. Vocês costumavam recarregar seu corpo e sua alma no sossego das minhas matas. Vocês já escalaram meus picos em busca de inspiração para seus dilemas. Agora, vocês pegam o que querem e contemplam apenas seus próprios ganhos. Abram os olhos enquanto ainda há tempo. Porque tem mais uma coisa que eu vejo claramente. O abismo em que vocês se encontram. A ciência mergulha em uma era acelerada de novas descobertas científicas, avançando consideravelmente sua tecnologia, que potencializa a capacidade do cérebro humano e da inteligência artificial a superar limites antes inalcançáveis, como a computação quântica, por exemplo, bem como o romper da fronteira espacial. Junto a este fato, a espécie humana multiplica-se de modo cada vez mais acelerado ao redor do planeta.
Estima-se que há 2.000 anos a população global era de aproximadamente 300 milhões de habitantes. Após a Idade Média, esse número dobrou para 600 milhões e foram necessários 1.600 anos. Somando 400 anos apenas, alcançamos a marca de 6 bilhões nos anos 2000. Em 20 anos, crescemos mais 1 bilhão, chegando à quantidade de 7 bilhões de habitantes. E este número só tende a aumentar exponencialmente em cada ano e assim a cada mês, após a cada dia, hora, minuto e segundo. Simultaneamente ao crescimento da humanidade nas últimas décadas, ocorre também um aumento exponencial da riqueza de poucos indivíduos e o aumento da pobreza de milhões de pessoas. Com isso, a desigualdade social cresce ainda mais acelerada. Olha, é até difícil imaginar o que eu vou contar agora, mas neste exato momento, mais de 820 milhões de pessoas não têm o que comer, isso em várias partes do mundo, inclusive aqui no nosso Brasil. Esse número também indica que a fome continua crescendo no planeta. É a principal conclusão, Raquel, de um novo relatório da ONU feito com a Organização Mundial da Saúde. Triste, né, Aline, a gente imaginar isso. Agora, dessa maneira, a meta global de erradicar a fome até o ano de 2030 fica cada vez mais difícil, cada vez mais distante. O patrimônio acumulado de 1% das pessoas mais ricas do mundo vai superar em 2016 o patrimônio dos 99% dos demais habitantes do planeta. Os dados foram divulgados pela organização Oxfam. De acordo com o estudo, o patrimônio mundial de 1% dos mais ricos aumentou de 44% em 2009 para 48% em 2014. Os números mostram que 72 milhões de pessoas terão mais patrimônio que quase 7,2 bilhões de pessoas juntas. A Oxfam insiste que sejam reescritas as regras para corrigir as desigualdades vertiginosas. É muito melhor se a riqueza for distribuída de forma mais igual. Quanto melhor a distribuição de renda, mais gente gasta dinheiro, criando mais demanda global que impulsiona o crescimento do mundo. A Oxfam, cuja diretora Winnie Baianima copresidirá o Fórum de Davos, exigiu à organização este ano de uma cúpula mundial sobre a tributação para reescrever as regras fiscais internacionais. O Brasil tem 22 milhões de crianças que vivem na pobreza. São de famílias que sobrevivem com menos de um salário mínimo por mês. Muitas dessas crianças estão desnutridas, ou por falta de alimento, ou porque a comida
não tem qualidade. Um abismo social. Um relatório da organização internacional Oxfam apontou que a distância entre ricos e pobres aumentou ainda mais no ano passado. A organização aproveitou o Fórum Econômicos de Davos, na Suíça, para trazer ainda mais luz à questão da desigualdade e chamar a atenção dos principais líderes mundiais. O estudo mostrou que o muro da desigualdade que separa bilionários dos mais pobres nunca foi tão grande. Esse é um número que impressiona. O patrimônio dos 26 homens mais ricos do mundo equivale ao de quase 4 bilhões de pessoas. A metade mais pobre da população mundial. Imagine isso, Mauro. 26 pessoas têm a mesma quantidade de grana na caixinha e os demais 3,8 bilhões da metade de baixo. O relatório também tocou na ferida de uma reputação histórica do Brasil. O país é um dos mais desiguais do mundo. O coordenador de campanhas da Oxfam Brasil, Rafael Jorges, comenta os dados da pesquisa. Bom dia para você, Rafael. Bom dia, Megali. A Oxfam lançou ontem um relatório com 2 focos. O primeiro no estado das desigualdades no planeta e o segundo com foco em serviços essenciais e tributação. No primeiro caso, existe uma concentração do patrimônio no mundo. Hoje, 26 pessoas têm o mesmo patrimônio que a metade mais pobre da população. Bilionários veem sua fortuna crescer em ritmo muito maior do que o resto da população e a metade mais pobre perdeu o patrimônio no ano de 2018. Um planeta sustentável é um planeta sem fome, sem miséria, sem desigualdade social, onde não existem mais ricos e pobres, mas, diferente disso, seres humanos que crescem juntos. Então, como resolver este problema da fome, pobreza e miséria no mundo? Alguém pensa que este é um feito impossível de se realizar. Os mais ricos evitam falar do problema e sempre dizem: é melhor não pensar na pobreza, não tem nada a ver, dá muito trabalho, esquece isso. Dão a entender que pensar nisso é muito errado ou é pensamento de pessoas loucas, relacionando este problema ao pensamento do pobre, que aos milhões ao redor do mundo não têm o que comer e definham em poucos anos. A estrada da fome. No prato, uma mistura de farinha e água. Rapidinho as crianças comeram. O bebê chora porque quer leite. A mãe chora porque não tem o que dar ao filho. Na pequena roça, melancia cortada ainda verde. As crianças estão impacientes. Partem a fruta ali mesmo no chão. Um pedaço para cada uma. De estômago vazio, meninos e meninas devoram tudo rapidamente. A fome tem pressa. Você tem açúcar? Açúcar não tenho não, açúcar não. Café? Café também não. Mas você tem leite para ele? Para dar para ele? Tem só um pouquinho ali no pacote. No interior do Maranhão, milhares de famílias não têm o que comer. E o meu sonho é de eu ter minhas coisas, de eu não ver meus filhos passar fome. O Repórter Record Investigação chega aos bolsões de extrema pobreza que restam no país. Nossa viagem pela Estrada da Fome começa pela capital do Maranhão, São Luís, Palácio do Governo. Símbolo de luxo e riqueza. Palco de promessas para uma multidão sofrida. 1966. As imagens em preto e branco foram captadas pelas lentes da câmera do cineasta Glauber Rocha. Quase meio século atrás, o jovem José Sarney, então com 36 anos, é eleito pela primeira vez governador do Maranhão. Naquele momento,
ele assume publicamente o compromisso de acabar com a fome. O Maranhão não quer a miséria, a fome e o analfabetismo, as mais altas taxas de mortalidade infantil, de tuberculose, de malária, como um exercício do cotidiano. Mas o que mudou de lá para cá? Quem são e como vivem os brasileiros vítimas da miséria e do descaso? Das 5 cidades mais pobres do país, 4 ficam no Maranhão. Belágua, a cidade mais pobre do Brasil. Fernando Falcão, o pior lugar para se viver. Marajá do Sena, a menor renda média familiar. Centro do Guilherme, a maior porcentagem de miseráveis do país. E o que você comeu hoje? Hoje eu fui até. Brasileiros que sentem a dor mais profunda. A gente vê os filhos tudo chorando, dá vontade de chorar também junto com eles, porque é ruim, fome é bicho que dói na gente. São comunidades isoladas e ignoradas pelas autoridades. Lugares onde a comida ainda falta nas panelas e as geladeiras, quando existem, estão sempre assim, vazias. Como vimos anteriormente, na linha histórica das pandemias, o fator miséria, pobreza, condições insalubres de subsistência torna o ser humano suscetível a infecções por vírus, bactérias e fungos, onde aumentam as chances de novas pandemias surgirem no futuro. Devido a estas condições e mais variantes crescerem rapidamente no Brasil e no mundo. Sob o jugo dessas condições, o combate às infecções em regiões mais pobres são constantes e desiguais. Somando a pandemia com fatores insalubres, como o consumo de água suja ou a falta d'água, esgoto a céu aberto, aglomerações em moradias improvisadas, falta de alimentação e impossibilidades de higienização, elevando em uma curva vertical o índice de contaminação, a consequência de surgirem novas pandemias no futuro é inevitável. Tenho é isso, ó. Já não tenho mais quase bem dizer nada. Ó, tem um pacote de feijão, 2 de macarrão, tem uma salada, o óleo, mas bem dizer minhas coisas tá acabando. Nós estamos na favela da Aldaci Mazali. Aqui existe mais ou menos 5.000 famílias que estão em extrema vulnerabilidade. E a ordem foi que as pessoas ficassem dentro das suas casas. Tá complicado agora. Eu ganho 1.200 por mês, por quinzena eu ganho R$600. Aconteceu esse negócio da coronavírus, daí mandaram nós voltar para casa e falou que nós ia só receber como que nós trabalhássemos. Vou ficar 15 dias em casa. A empresa não vai pagar 15 dias, porque eles descontam, né? Eu recebo R$210. A necessidade que nós precisamos aqui em casa é que está suprindo é o Bolsa Família e o bico do meu marido. Do desconto que eles vão fazer comigo, se eu tiro 1.000, vou tirar R$500 e o gasto em casa vai aumentar bem mais. A dificuldade vai aumentar bem mais. Já fazem 10 dias que as pessoas estão em casa e nós não recebemos ajuda da subprefeitura, do poder público, de ninguém. A ordem foi dada pela televisão e as pessoas atenderam, por causa do medo, atenderam
essa situação. Nós estamos nos mobilizando como ONG, como comunidade, como ser humano, acima de tudo, para levar pelo menos a comida que eles precisam para poder sobreviver. Não tem mais nada em casa, nem macarrão mais tem para fazer. E eu não tenho mais nada, nem R$1 para comprar um pão para mulher hoje foi difícil arrumar. Eu precisei fazer um biquinho aí na rua, carregar um entulho para ganhar pelo menos R$5 para comprar o pão dela. Eu tenho 3 filhos, as crianças normalmente comem na escola, né? Aí eles vão passar a comer em casa porque não vão para a escola, não sei quando vai ser a volta da escola deles. Isso que nós não estamos nem no 10º dia, parado em casa sem poder sair. Mas com as 3 crianças em casa, comendo, com mais eu e meu marido. E a higiene também, nós estamos só no básico, que nós não tem álcool, não tem nada disso, que nem o dinheiro para comprar isso nós teve. Então nós estamos só no sabão mesmo, na mão, só. Tem que esperar até o próximo mês eu receber de novo o meu benefício para me poder fazer compra de novo. Muito se fala de, olha, lava a mão, se higieniza, mas as pessoas mal têm água para tomar e não tem esse tipo de higienização. Ó, meu aqui, ele é o João. Tem um dono aqui, tem dinheiro, tem que trabalhar mesmo, né? Mas com essa doença aí, melhor ficar em casa. Mas eu acredito que a população não vai ficar dentro de casa, já não estão, né? Vai piorar, por causa que nós não temos estabilidade para ficar dentro de casa 100% quarentena. Tem gente que necessita ir pra rua, pegar uma carroça, pegar papelão aqui, mesmo em volta tem várias gente que tá se arriscando, porque não tem outra escolha. A gente vai ter que apertar um pouco de um lado, do outro, para poder sobreviver. Com o crescimento econômico, as indústrias se expandem rapidamente em vários setores da sociedade. Consequentemente, há uma corrida para o desmatamento e queimadas da floresta amazônica, que é a maior floresta tropical de biodiversidade do mundo, área de controle do IBAMA para a proteção ambiental. As consequências desse crime ambiental contra a vida são sem precedentes. Com as queimadas e o desmatamento, milhares de espécies de plantas e animais estão ameaçadas de extinção em 7 milhões dos hectares de floresta. A Amazônia é 20% da fauna de todo o planeta. O índio considera a natureza uma mãe, mas também é afetado diretamente pelo calor do fogo nas florestas e a consequência da destruição do seu mundo natural. Os desmatadores levam vírus e bactérias para florestas e contaminam os índios. O coronavírus avançou drasticamente por todo o estado do Amazonas e já matou dezenas de índios em 3 meses. Matéria orgânica é o que existe de mais precioso no planeta. E sabemos que em nosso sistema solar, a Terra é o único que produz matéria orgânica. Pensa-se que existam exoplanetas como a Terra, mas a existência da matéria orgânica lá ainda não foi comprovada, e em nenhum outro lugar do universo. Deveríamos pensar bem antes de queimar um simples fósforo. Killing, muito bom dia para você. A ação do homem continua sendo a principal causadora desse problema, né? Infelizmente, Joana, bom dia a você e a todos. A população mundial dobrou desde 1970. A economia global quadriplicou e o comércio internacional está 10 vezes maior. As áreas urbanas cresceram 100% desde 92. A gente precisa de mais roupas, alimentos, energia. Para isso, colhemos, caçamos, pescamos, escavamos. Vivemos um modelo global de crescimento perpétuo, né? A economia precisa crescer sempre, as empresas precisam crescer, as cidades precisam expandir. E nesse modelo de mais, sempre mais, e não de melhor, de sustentável, matamos o planeta. Nosso apetite insaciável não só está acabando com animais e plantas, a média é que 25% deles se encontram ameaçados, como também estamos produzindo uma montanha de lixo que vai para o mar.
Todos os anos, despejamos de 300 a 400 milhões de toneladas de metais pesados, solventes, lama tóxica e outros resíduos nas águas do planeta. Há vários fatores que fizeram os pesquisadores chegarem a esse relatório alarmante. O principal deles é a mudança no uso do solo. Desde 1980, mais da metade do avanço da agricultura foi graças à destruição de florestas intactas. No mar, a situação é semelhante. Apenas 3% dos oceanos foram descritos como livres da pressão humana em 2014. A vida marinha está sendo explorada e devastada como nunca. Em 2015, 33% das populações de peixe foram capturadas de forma insustentável. A cobertura de corais vivos nos recifes caiu quase pela metade nos últimos 150 anos. E essa destruição toda vai afetar a nossa vida. Esse é um dos pontos cruciais do relatório. Matando o planeta, estamos matando a nós mesmos. Se não houver a transformação necessária na consciência e no comportamento humano, o risco do surgimento de novas pandemias, ainda mais violentas que a Covid-19, é evidente. Segundo condições deploráveis de subsistir, pobreza e miséria na qual milhares estão submetidos, o Brasil corre sério risco de ser o novo grande epicentro de futuras pandemias. Estes fatores não deveriam ser ignorados. Sobre a jornada na descoberta do que realmente matou meu avô, eu descobri muitas coisas que podem destruir ou modificar completamente o futuro de toda a humanidade. Quanto ao meu avô, que sempre acreditou nessa transformação humana, certamente desfruta da eternidade no paraíso. E eu sei que muito em breve irei reencontrá-lo. Help me through the day. Help me through the night. Darling, your sweet loving will make everything alright. Help me through tomorrow. When stormy weather comes, and make me realize that you my woman. I can see so much pain deep inside your eyes. I know someone has hurt you. Some man has made you cry. Baby, don't confuse me. Just try to understand and make me realize that you my woman.
and make me realize